Olá a todos, mais uma história apaixonante para vocês. Vamos juntos acompanhar Shen Li, que estava fazendo compras com uma mulher rica, e acidentalmente atravessou a Idade da Pedra, levando a povos primitivos a lutar contra feras, construir a civilização e se tornar o imperador desta terra. O sistema está na mão, a herança da tecnologia pode ser obtida à vontade. Não só isso, até os povos primitivos também podem brincar com armas. Vamos conhecer juntos essa bela obra pré-história. Vamos juntos para a Idade da Pedra. Mas, antes disso, amores, vocês são simplesmente apaixonantes. Saibam disso. Alcançamos mais uma etapa muito importante, e eu só tenho agradecimentos a lhe fazer, sim a você, nesse exato momento. Muito obrigado por fazer parte dessa história. Essa jornada é muito gratificante por ter você comigo. E para você novo inscrito no canal nesse momento que acabou de se inscrever, bem-vindo! Vamos juntos e com seus senhores que já estão aqui há tempos, vamos alcançar patamares nunca antes vistos e apreciar histórias marcantes e emocionantes. Muitíssimo obrigado! Agora sem mais delongas, vamos ao vídeo. Tudo começa com nosso protagonista acordando em frente a uma fogueira com várias mulheres ao redor. Ele reage pensando que é uma festa de acampamento e que nunca imaginou ter essa oportunidade. O cheiro da carne de cordeiro faz salivar e, olhando para a fogueira à sua frente, decide se aproximar, mas cai de cara no chão. É então que ele percebe que está amarrado e se pergunta o que está acontecendo. De repente, uma janela de sistema aparece e a missão principal é sobreviver por 12 horas sendo perseguido por pessoas primitivas. A recompensa é um ponto de atributo e um pacote de sobrevivência. Resta apenas um minuto para completar a missão quando dois grandes homens das cavernas se aproximam dele. O protagonista tenta se comunicar com eles, dizendo que é um mal-entendido, mas os homens, com expressões sérias, se preparam para agarrá-lo. Então, o protagonista lembra como chegou a esse lugar. 12 horas antes. Ele havia aparecido em uma praia em uma área desconhecida, depois de acompanhar algumas garotas ricas para comprar acessórios. Após uma breve soneca, ele acorda nesse lugar, e logo ele vê pessoas vestidas de forma estranha. Ele pensa que é algum tipo de brincadeira, mas o menor deles, provavelmente uma criança, arremessa uma lança em sua direção, quase acertando seu rosto. Assustado, ele começa a correr e, devido à sua habilidade anterior como competidor de corridas, ele consegue deixá-los para trás. No entanto, outra lança passa perto de seu abdômen, o que desencadeia a missão de sobrevivência de 12 horas. Sem entender o que está acontecendo, ele continua correndo, mas um dos homens o mira com sua lança e arremessa, acertando a cabeça do protagonista e o derrubando inconsciente. Voltamos ao protagonista amarrado, que acaba de completar a missão de sobrevivência de 12 horas e obteve as recompensas. Podemos ver na barra de atributos que o nome do protagonista é Shen Li, e que ele pode melhorar 3 atributos com os pontos: resistência, força e agilidade. Ele abre o pacote de sobrevivência e obtém várias habilidades e ferramentas que o ajudarão a sobreviver. Agora ele pode entender a língua dos homens das cavernas, possui um mapa virtual que registra os lugares que visita e tem um machado de metal. No entanto, há um aviso de que os itens retirados do espaço de armazenamento não podem ser recolocados. Além disso, há menção a um registro médico entre os dados obtidos. Conceitos básicos de sobrevivência selvagem são carregados em seu cérebro e agora vemos que o protagonista, graças às novas habilidades, consegue entender a língua dos homens das cavernas. Ele começa a pensar que esse mundo é um jogo e que a razão pela qual ele foi deixado sobreviver aqui deve ser para construir uma civilização. Então, o protagonista adiciona pontos de atributo à força e retira o machado de metal de seu inventário. Rapidamente, ele quebra as cordas que o prendiam e sente a melhoria no ponto de atributo. Os homens das cavernas percebem que o protagonista escapou e se dirigem rapidamente a ele para capturá-lo. De maneira muito astuta, o protagonista se apresenta como um deus, mas os homens das cavernas não sabem o que isso significa. O protagonista lhes diz que foi enviado dos céus para dominá-los, mas como ele foi desrespeitado,
agora os punirá. Isso enfurece muito o cavernícola, que parte para atacá-lo. Nesse momento, uma missão é ativada. Ele deve subjugar os seres primitivos para se tornar o líder deles. Se conseguir, receberá um ponto de atributo e 3 cremes hemostáticos. Mas se falhar, seu machado se quebrará. Isso não pode acontecer, pois nessa era, essa arma muda tudo, e sem ela ele não terá vida fácil. Ele se posiciona no chão e enfrenta o ataque de frente, fazendo todo o chão tremer. É incrível como as pessoas dessa era são fortes, mas o corpo do protagonista também não é fraco após o aprimoramento. Depois de uma grande demonstração de força, a arma primitiva dos homens das cavernas acaba se quebrando. Faz sentido, um pedaço de osso contra um machado de metal não é uma luta justa. No entanto, por alguma razão, essas armas significam muito para eles, o que faz o cavernícola explodir de fúria e ordenar que todos ataquem o protagonista. Todos começam a perseguir o pobre protagonista, que não pode fazer mais nada além de correr, já que não pode enfrentar tanta gente. Mas ele é alcançado por um deles, que o ataca pelas costas. Isso não é um problema para o protagonista, que quebra sua arma com um único movimento e o deixa tremendo no chão. O protagonista não pode mais se dar ao luxo de continuar correndo, então ele enfrenta seus perseguidores, disposto a derrubar vários antes de cair. No entanto, muitos deles vêm de frente e, se o atacarem juntos, ele morrerá sem fazer nada. Assim, ele precisa pensar em uma maneira de assustá-los. Nesse momento, todos parecem entrar em pânico, de repente fogem, deixando o protagonista confuso. Mas ele não percebe que há um olhar assassino atrás dele. Nesse momento, uma missão secundária é ativada automaticamente. Ele deve afugentar o tigre dentes de sabre para ganhar 2 pontos de atributo e também o favor das pessoas primitivas. O protagonista não tem ideia do que essa missão significa, mas acima dele está o tigre babando por sua comida. O protagonista sai correndo rapidamente, desencadeando uma perseguição mortal. Finalmente, o protagonista é alcançado pelo tigre dentes de sabre, que fere suas costas com suas garras. Ele cai no chão, sabendo que não durará muito se receber outro ataque assim. No entanto, agora ele está encurralado, sem escapatória. Lutar de frente contra o tigre não é uma opção, então ele precisa encontrar uma maneira de enfrentá-lo. É então que ele percebe a fumaça da fogueira, e não importa que tipo de fera seja, todos têm medo do fogo. Ele tem apenas uma chance, então ele se lança contra o tigre, planejando deslizar por baixo dele quando ele saltar. Mas ele falha terrivelmente. No entanto, apesar das feridas, ele continua avançando, entrando em um campo cheio de plantas na esperança de ganhar tempo, mas o tigre também está avançando, rompendo tudo à sua frente. No momento em que a fogueira está à frente do protagonista, ele é atacado pelo tigre, sendo arremessado para longe. Felizmente, ele cai ao lado da fogueira, então ele pega um dos troncos em chamas e imediatamente ataca o tigre. Ele consegue acertar o olho do tigre, mas mesmo assim o tigre não recua. É então que um som aterrorizante é ouvido por todo lugar. E vem de um monstro muito maior. A criatura que o originou deve ser tão aterrorizante que faz com que todas as aves da região voem e até mesmo assusta o tigre dentes de sabre a ponto dele fugir do local. O protagonista fica preocupado, pois se o tigre fugir, ele não conseguirá concluir a missão. No entanto, a janela de missão concluída aparece, pois a missão não era matar o tigre, mas sim afugentá-lo. Dessa forma, ele ganha mais 2 pontos de atributo e também o favor dos primitivos. No entanto, o som aterrorizante continua aumentando, indicando que a besta está se aproximando. Portanto, é melhor fugir. Ele distribui seus pontos de atributo em agilidade e força, o que imediatamente o torna mais rápido. Sem saber, ele chega onde os primitivos estão escondidos e eles ficam surpresos, pois pensavam que ele tinha sido devorado pelo tigre. O protagonista, com grande confiança, diz a eles que, para ele, o tigre é apenas um gato assustado e que ele apenas o fez ir embora com o rabo entre as pernas. O protagonista esperava que eles se tornassem seus seguidores, mas eles não lhe agradecem.
No entanto, uma mulher se aproxima timidamente e de repente se agarra à perna do protagonista, agradecendo por tê-lo salvado. Como recompensa, todos pedem que ele fique com eles e se torne o líder. Isso é o que significa ganhar a confiança das pessoas. O protagonista nunca se sentiu tão bem em sua vida, então ele concorda em se tornar o líder do grupo. Então, aparece outra janela informando que ele completou a missão ao se integrar à tribo primitiva, e ele conseguiu as 3 pomadas hemostáticas e um ponto de atributo, que ele usa imediatamente para melhorar sua resistência. Cada ponto é uma grande evolução para seu corpo, então ele terá que continuar completando mais missões para obter mais pontos. Ele abre seu inventário e vê a pomada hemostática. É um poderoso remédio à base de ervas que pode curar feridas. O problema é que, depois de aberto, ele dura apenas um dia, então ele precisa ter certeza de usá-lo bem. Por enquanto, ele só usará uma para tratar as feridas em suas costas feitas pelo tigre. A pomada cura imediatamente as feridas em suas costas, o que impressiona muitos primitivos. Ele também dá a pomada aos primitivos que foram feridos, deixando-os muito gratos. No entanto, esse não era o plano do protagonista, pois ele precisa deles para se defenderem, e eles não poderão fazer isso se estiverem feridos. Depois de terminar, ele pede a todos que digam seus nomes e suas habilidades. Ele começa com Shigu, que era o líder anterior da tribo, depois vem ainda Agun, que é um bom caçador e sua habilidade é assustar as criaturas com um grito alto. Agora, segue Ciância, o primitivo mais forte da tribo, mas sua irmã Shanin Judá discorda disso, pois ela é ainda mais forte e pode atirar pedras a longa distância. Agora, temos Shou, que é bom em subir em árvores para colher frutas. O protagonista pensa que essa é uma habilidade comum quando 2 grandes melões acertam sua cabeça e resultam ser isso mesmo, ela se apresenta como Azoka. Quem também os apresenta são seus 2 filhos. No entanto, eles ainda não têm nome. O protagonista está cumprimentando-os quando é repentinamente assustado pelo menorzinho, que tentou caçá-lo quando chegou a esse mundo. Seu nome é Onliese e ele não acha que tem alguma habilidade especial, pois apenas tem boa audição e boa visão. No entanto, ele conhece todo o território e todas as rotas, então é praticamente um explorador. Essa é a melhor habilidade dentro da tribo, então ele será útil no futuro. Agora, o protagonista se apresenta como Shen Li, mas eles podem chamá-lo de chefe. Ele é uma pessoa civilizada que está lá para compartilhar conhecimento e melhorar a situação, mas os primitivos não têm ideia do que ele está dizendo. O protagonista lhes dá uma explicação simples: se o apoiarem, terão carne todos os dias. Isso faz com que os primitivos pulem de alegria, então, uma missão é ativada na qual ele deve expandir a tribo para 50 pessoas e ajudá-los a construir suas próprias casas, tudo isso em um período de 18 dias. Se ele conseguir, ganhará 3 pontos de atributo, um baú com materiais e uma herança estereopática. Mesmo contando as crianças da tribo, há uma população de 18 pessoas, e ele deve chegar a 50 em apenas 18 dias. A única forma de fazer isso é unindo-os a outras tribos. Será difícil completar essa tarefa em tão pouco tempo, mas as recompensas da missão valem o esforço. Momentos depois, todos estão dormindo, exceto o protagonista, que não consegue dormir devido ao desconforto. Além disso, ele não comeu nada desde que chegou a esse mundo. Então, ele sai para explorar, deixando todos dormindo. Ele se lembra de que os primitivos tinham deixado um churrasco em algum lugar, mas também se lembra de que havia um monstro muito grande por perto, que até assustou o tigre Dentes de Sabre. No entanto, não é hora de se preocupar com isso. Ele tira seu machado e começa a se mover. Quando chega ao local, verifica os arredores para garantir que não haja perigo. Ao se aproximar da fogueira, percebe que há mais presas do que esperava, mas não liga e leva tudo, já que agora tem uma tribo para alimentar. No caminho de volta, ele acaba escorregando e caindo em um buraco. Pelo menos, ele pensa que é um buraco. Ao olhar mais de perto, percebe que caiu na pegada de um enorme animal que arrasou tudo em seu caminho.
O protagonista se pergunta a quem pertence a pegada, enquanto imagina o pior. Ele pensa que não está na Idade Bárbara, já que animais como esses nunca apareceram nessa época. Portanto, a primeira coisa a fazer é encontrar um lugar seguro. Isso é a prioridade agora. Na manhã seguinte, vemos como todos os primitivos estão brigando pela pouca comida que resta. Diante disso, o protagonista interrompe a situação e esclarece que toda essa comida será distribuída entre o povo enquanto ele e os caçadores conseguem mais. O ex-líder explica que costumavam caçar por turnos. Ontem foi o turno dele, Abunione Si, e hoje era a vez de Uten Jason. No entanto, se fosse para acompanhar o protagonista, todos estavam mais do que felizes em fazê-lo. Mas então o protagonista percebe que nem todos estão tão animados. O menino com a lança provavelmente acredita que o protagonista está zangado com ele por tentar caçá-lo. Então, ele decide animar a todos, dizendo que quer criar um lar onde todos estejam confortáveis. No entanto, ninguém sabe o que isso significa. O protagonista então explica que o lar é onde você vive com as pessoas que ama. Todos parecem entender. Então, o protagonista se enterra em sua grande personalidade, que descansa em paz, muito feliz porque agora poderá viver com o protagonista, já que são uma família que convive. No entanto, isso é mal interpretado, já que ele acredita que viver com o protagonista significa que terá vários filhos com ele. O ex-líder pergunta ao protagonista onde ele pretende construir sua casa. O protagonista pede a todos que se aproximem e começa a contar o que tem em mente. Primeiro, eles precisam de um local com terreno amplo, com montanhas para proteção e um rio. Em segundo lugar, eles precisarão de sementes e madeira para criar animais e construir casas. Por último, se possível, deve estar próximo ao mar, para que possam construir barcos para viajar para outras terras. Felizmente, o pequeno explorador conhece um lugar assim, então o protagonista pede que ele os leve lá imediatamente. No entanto, ele adverte que há um grupo de vacas loucas naquele lugar, que não são fáceis de lidar. Mas o que o protagonista imagina é muito diferente, pois ele acredita que são vacas normais e que isso só os beneficia ainda mais. Portanto, esse grupo de vacas será o alvo da caçada de hoje, e todos pegam suas armas, prontos para partir para o novo local. Uma vez lá, o pequeno é muito cauteloso devido às feras que podem encontrar. Mas o protagonista diz que não tem tempo a perder e que tem ele para protegê-los do perigo. O pequeno diz que o local fica além daquela montanha, mas eles devem ter cuidado e não fazer muito barulho. Quando se aproximam, o protagonista pode ver um lugar magnífico. Então, ele pede ao sistema para criar um mapa virtual do terreno e, exatamente como o pequeno disse, o local tem todas as coisas que o protagonista mencionou. Montanhas ao redor, cobertas por um rio e uma floresta no centro e muito perto, mas o protagonista está então usa seu manual de sobrevivência para observar a paisagem. Mas tudo o que ele consegue ver são várias plantas medicinais e venenosas, além de um esquilo e insetos. Então, ele pergunta ao pequeno onde está o gado escuro. O pequeno diz que está logo depois da floresta, perto do rio, e que pode levá-lo lá para vê-los. Assim, todos partem. Ao chegar lá, tudo parece estar calmo, mas então o pequeno aponta para uma árvore escura. Mas isso não era uma árvore, era um touro escuro com chifres de ferro. O ex-líder, que se supõe ser o homem mais corajoso da tribo, está tremendo e pergunta se vão lutar contra aquela besta. O protagonista, todo valente, diz que eles devem se esconder enquanto ele se aproxima para analisar a situação. Mas na verdade, ele só quer se afastar para que eles não o vejam chorar. O protagonista está perto dos touros pensando que sua única vantagem agora era os pontos de atributo que tinha em agilidade. Enquanto observa a enorme besta, que tem braços maiores que ele, decide procurar um menor. O próximo também não parece ser uma boa opção. O próximo é melhor não perturbar enquanto ele come. Finalmente, ele encontra o menor. Ele se aproxima um pouco, mas imediatamente o pequeno touro começa a gritar, alertando o resto do grupo, que corre em direção ao protagonista.
Ele começa a correr como louco e cruza o rio nadando, mas a manada de touros continua perseguindo-o, pois o rio não era muito profundo. Enquanto isso, o resto da tribo está impressionado com a audácia do protagonista por provocar toda a manada. Agora, o protagonista está correndo em direção ao penhasco e não tem mais saída. Mas então, com um salto, ele consegue alcançar a parede enquanto os touros que vinham em alta velocidade batem de frente contra a parede devido ao seu peso. Os touros não tentarão subir e, por enquanto, o protagonista está a salvo. Mas como ele vai descer agora que os touros estão esperando por ele? A alternativa é continuar subindo. Dessa forma, ele terá uma boa vista. Ao chegar no topo, ele encontra o lugar que estava procurando. O lugar perfeito, o lugar dos seus sonhos para viver. Lá, ele poderá fundar sua tribo e construir seu império. E agora a sobrevivência acaba de começar. Então vemos que o pequeno continua observando os touros escuros, enquanto se pergunta onde está o protagonista. O ex-líder diz sarcasticamente que espera que eles não tenham esmagado e partido o protagonista ao meio, já que ele precisa pelo menos conseguir sua poderosa machadinha. Então, algo atrás dele vem rapidamente. É a machadinha do protagonista, que atinge o ex-líder. Isso faz com que ele se assuste. Logo atrás dele, está o protagonista, com um ar de conquistador. Eles provavelmente achavam que nunca mais o viriam, mas todos estão felizes que ele voltou. O ex-líder está contente que o protagonista esteja bem e pergunta como foi lidar com o gado. Ele planeja caçar um deles para melhorar sua força e pergunta se eles o acompanharão. Alguns começam a dar desculpas. Então nosso protagonista precisa afirmar sua autoridade como o alfa, e de forma firme diz a eles que não estão entendendo, que não é uma pergunta, e que todos irão para a caçada. Agora que as coisas estão claras, o protagonista pega sua machadinha, pois chegou a hora de ensiná-los a criar armas poderosas, dignas deles, e bons métodos de caça. Em 3 dias, eles voltarão para vencer todos os touros escuros. Então começa o duro trabalho, onde o protagonista, com um único golpe, parte um grande tronco ao meio, deixando todos muito impressionados. No entanto, eles se perguntam o que farão com aquele tronco, já que não há comida e também não tem frutos. Mas aquele é o material para criar armas. Portanto, eles devem observar e aprender como ele cria uma arma. Primeiro, eles fazem um longo bastão de madeira. Em seguida, afiam a ponta. Agora que está pronto, uma janela aparece, informando que ele ganhou um ponto tecnológico por criar uma nova arma. Ganhar um ponto por algo tão simples é muito melhor do que os pontos de atributo que ele ganha por completar missões perigosas. O problema é que ele ainda não sabe para que os pontos tecnológicos são usados, mas ele não dá muita importância e continua ensinando ao seu povo. Ele explica que a nova arma é usada para esfaquear e sua função principal é arremessar. Então, com grande força, ele a lança em uma árvore, que é atravessada. Isso deixa todos impressionados, com ele dizendo que o bastão de madeira é muito poderoso. Eles imploram para que ele os ensine a fazer um igual, já que costumavam pegar paus como aqueles, mas não sabiam que poderiam criar essa poderosa arma. Então, o prota, todo misericordioso, os ajuda. Primeiro, ele entrega a lança que criou ao ex-líder, que está muito agradecido. Agora, todos devem criar suas próprias lanças para iniciar o treinamento especial. O ex-líder está treinando com o mais forte da tribo, enquanto o prota, todo-poderoso, enfrenta 2 sozinho, começando assim uma demonstração impressionante. É hora do ataque final, que impressiona a todos, já que o ataque do prota acertou a garganta de seu atacante, mas bateu com a parte sem fio da lança. Ele tem sorte, pois se fosse um inimigo real, estaria morto. O atacante cai no chão, assustado e impressionado, pois seu líder é um deus que sabe lutar. Mas eles não estão acostumados a lutar com paus de madeira e confiam demais na força bruta. A vantagem dessa arma é sua ponta afiada, então o prota lhes ensinará como arremessá-las, já que combina com suas habilidades. Usando uma grande rocha como alvo, ele faz com que treinem sua mira, e quem acertar no centro ganha.
O ex-líder faz um lançamento que atravessa a rocha. O próximo é o pequeno, que tem uma mira tão ruim que quase acerta o pé do prota. Os outros tentam acertar o alvo, mas a mira é terrível. Eles não têm muito talento para essas coisas, talvez ele devesse ter ensinado aos poucos. Mas então, uma lança acerta o alvo bem no centro. O responsável é o pequeno, que é um bom caçador. Ele ganha o prêmio de 2 lanças. Enquanto isso, o mais forte da tribo, que estava vigiando, dá um alerta. Um animal selvagem está se aproximando pela floresta. Todos pegam suas lanças e se preparam para lutar, enquanto uma grande besta é vista à distância. Essa caçada servirá como experiência para usar as novas armas. Finalmente, a besta se mostra, um gigantesco javali. Todos cercam o javali e esperam o sinal do prota, que vai enfrentar o javali de frente e consegue feri-lo. Enquanto o javali está distraído, o pequeno caçador se aproxima pelo lado e acerta outra lança no olho dele, impressionando o prota com seu potencial. Agora é a vez dos outros atacarem. A maioria consegue acertar o javali com suas lanças, fazendo-o correr querendo escapar. Mas o prota não vai deixar isso acontecer. Ele usa seu machado e, com um único golpe, o abate. Finalmente, o pequeno inexplorador ataca, pulando da árvore em que estava e acertando o javali na cabeça com a lança, fazendo-o enlouquecer de raiva e correr descontroladamente. Enquanto o pequeno ainda está em suas costas segurando a lança. Agora é hora de ele assumir o controle. O protagonista corre diretamente em direção ao javali, em um grande salto, acerta sua cabeça com um poderoso golpe de machado. Tudo fica cheio de fumaça. Todos se perguntam o que aconteceu e onde está o protagonista, até que a cortina de fumaça se dissipa e vemos que ele está bem em cima da cabeça do javali. Todos conseguiram cooperar juntos para caçar a fera. Assim, esta noite, toda a família comerá um porco assado. Por outro lado, o pequeno explorador que disse que minha mãe não criou um covarde ainda está segurando a lança sobre o javali e é parabenizado pelo protagonista, já que desta vez ele se destacou. Ele começa a chorar de alegria pelo elogio. Agora é hora de parabenizar o pequenino caçador, que foi quem deu o golpe final. A partir de agora, ele acompanhará o protagonista em suas caçadas e lhe fornecerá novas armas, o que o deixa muito feliz. Logo depois, vemos o ex-líder contando ao resto da tribo como o protagonista conseguiu matar facilmente o javali. Nesse momento, a mamadíssima da tribo, a qual chamaremos de Dada, chega com um pedaço de carne. O ex-líder quer, mas essa carne é especialmente para o protagonista. Dada chega com a carne onde o protagonista está e ele pergunta por que eles estão comendo carne crua. Mas Dada não vê problema algum. Eles tinham uma fogueira antes, então por que voltaram a comer carne crua? Acontece que, como perderam sua fogueira da última vez, não podem mais cozinhar. Aquela fogueira havia sido feita por acidente, e o fogo deu início à civilização humana. É o elemento que proporciona a segurança, pois afasta as criaturas selvagens. A tribo está muito atrasada, e se ele deseja fortalecê-los, primeiro deve ensiná-los a fazer fogo. Portanto, ele pede a todos que o sigam. Usando a ponta da lança quebrada e um pedaço de tronco, eles precisam adicionar aparas de madeira e algo semelhante a penugem com muita paciência. Eles devem girar a ponta com as mãos até o fogo acender. Todos estão muito felizes por terem um Deus que pode criar fogo. Enquanto eles tentam manter o fogo, uma janela aparece. Pelo uso da madeira para criar fogo, ele acaba de ganhar 10 pontos tecnológicos, que são muito fáceis de obter. No entanto, ele ainda não sabe para que eles servem, então ele pressiona o botão tecnológico. Agora eles mostram que os pontos tecnológicos servem para identificar estereótipos de herança, e são necessários 10 pontos para cada identificação. O protagonista já recebeu um estereótipo de herança ao completar a missão Um de Nós. No entanto, é muito complexo e precisará de muitos pontos para identificá-lo. Em seguida, o pequeno explorador avisa o protagonista que, enquanto eles estavam cortando carne, alguns pequenos javalis com fome apareceram. Ele então procurou o resto da tribo e, no final,
os encontrou. Nesse momento, aparece uma missão secundária. Ele precisa criar os filhotes de javali para torná-los animais domésticos. Portanto, ele envia Dada e o pequeno explorador para pegar os filhotes. Eles precisam pegar todos com muito cuidado. Dada pega o pequeno e sai muito animada para completar a missão que o protagonista lhe deu. Ele precisa construir um estábulo antes de eles voltarem. A tribo tem trabalho a fazer depois que terminarem de comer. Depois de um tempo, o ex-líder chega com vários membros da tribo carregando muitos galhos. Eles se perguntam o que o protagonista fará com isso. Quando chegam à tribo, veem que todos estão trabalhando em algo e perguntam o que estão fazendo. Vemos que eles estão fazendo cordas com palha, que são incrivelmente mais fortes do que os cipós que costumavam usar. Além disso, é muito mais fácil de trabalhar. Eles simplesmente dão alguns nós e têm uma corda pronta. Enquanto isso, o protagonista está fazendo buracos no chão e agora ele os ensinará a fazer isso usando os paus de madeira e as cordas. Devem fazer uma espécie de cruz, em seguida, com várias dessas, enfiá-las nos buracos do chão para construir um choupana coberta de palha. Agora, um estábulo simples foi construído. O protagonista parece um tanto satisfeito com o resultado. Nesse momento, todos correm para entrar na nova casa e frases bastante engraçadas são ouvidas. O protagonista começa a explicar que o estábulo não era para eles. Então, Dada e o pequeno chegam com as crias de javali. São 8 filhotes, todos muito saudáveis. O protagonista pede que coloquem os filhotes no estábulo. No entanto, o casco de vaca pula sobre ele e implora que não dê o aconchegante lar aos javalis selvagens. O mamadíssimo da tribo também pula sobre o protagonista, dizendo que não foi fácil construir aquele lar. Mas o protagonista está cheio e os manda embora com um golpe, dizendo que depois que construírem um lugar mais confortável de madeira, permitirá que eles vivam no estábulo, já que gostam tanto. O mamadíssimo, vendo que o protagonista construirá um lugar melhor, decide não morar em um possível estábulo. Assim, deixa apenas o casco de vaca, que também mudou de ideia e quer deixar o estábulo para os porquinhos. O protagonista pede ao pequeno explorador que leve os porquinhos para o estábulo, mas o pequeno caçador está confuso, pois pensava que esses javalis seriam sua comida. O protagonista explica que o melhor é criá-los e depois fazê-los se reproduzir. Dessa forma, sempre terão comida e não precisarão mais caçar. A tribo não entende, mas não importa. Eles só precisam seguir o protagonista até o fim. Então, aparece a janela a missão completa. Ele ganhou um pequeno baú de materiais e uma receita principal como recompensa. O protagonista abre as recompensas, e do baú de materiais, sai um saco de sal e da receita principal, ele aprendeu a preparar várias refeições. Isso pode parecer algo sem importância, mas ao desbloquear mais receitas, ele ganha mais recompensas. Portanto, ele precisa obter mais ingredientes. Estão dormindo, exceto o protagonista e o pequeno explorador, que ficaram para vigiar. O protagonista agradece por ele ficar para vigiar. Então, assuntos importantes começam. Ele pergunta se há outros clãs por perto, além deles. Há vários, mas não são muito amigáveis e são diferentes deles. O protagonista fica ainda mais curioso e pede mais detalhes. Quem são, quantos são e onde vivem? O pequeno explorador começa a contar que tem conhecimento de 3 clãs, o clã Gelin, o clã e o clã Usei. Embora ele tenha dito que estavam bem perto, na verdade estão a um dia de caminho. O mais próximo é o clã Yelin, que vive a leste da floresta, a uma curta distância dos touros escuros. Embora sejam entre 30 e 40 pessoas, não gostam de lutar, mas sua líder é uma mulher que não é fácil de lidar. O clã também tem entre 30 e 40 membros, mas vive no mar ao sul dali e parecem mais como monstros aterrorizantes que se matam constantemente. Por último, o clã Usei, o mais poderoso de todos e com mais população. Eles vivem nas montanhas a sudoeste e dizem que seu líder tem poderes sobrenaturais. Para provar isso, ele matou um tigre dentes de sabre com as próprias mãos.
Todas essas informações são muito valiosas. Se for verdade, o clã Yelin é o mais conveniente para fazer uma aliança e aumentar a população para completar a missão. Ele deve encontrar uma forma pacífica de estabelecer uma aliança. Então, uma figura assustadora aparece atrás do protagonista, mas acaba sendo Dada, que quer fazer algo empolgante com o protagonista essa noite. Dada começa a agir como um gatinho fofo, mas mais parece um tigre dentes de sabre. O protagonista pega o pequeno explorador e eles vão embora, dizendo que precisam sair para dar uma volta. Isso deixa a pobre Dada chorando. Agora passamos para o protagonista e o pequeno, sentados em uma árvore, esperando. Então, à distância, aparecem algumas pessoas perseguindo aves, que acabam sendo membros do clã. Depois de passarem a noite acordados, finalmente encontraram membros do clã, que brigam por quase qualquer coisa, de acordo com o pequeno explorador. O clã Ivan tem cerca de 30 habitantes, e conquistá-los lhes garantiria mais comida, como os Dodos. Entretanto, o exército da tribo do protagonista é menor do que o do clã Ivan, e eles não poderiam vencê-los. Portanto, o que precisam fazer é conseguir armas mais avançadas. Primeiro, eles devem se livrar dos touros escuros para conseguir mais materiais para armas e equipamentos. Então é hora de voltar, pois há muito trabalho a fazer. Na manhã seguinte, de volta à tribo, todos estão muito felizes que o protagonista tenha voltado, pois achavam que ele os tinha abandonado durante a noite. O protagonista os reúne e começa a colocar as coisas em movimento. Primeiro, ele ordena ao ex-líder que vá com o restante do grupo de batalha para continuar praticando com as lanças de madeira. No entanto, o pequeno caçador será responsável por ensinar a eles como lançar, pois é o melhor da tribo nisso. Assim, eles têm um dia para melhorar a técnica de lançamento do grupo o melhor que puderem. Em seguida, Dada pede para reunir todas as mulheres para ajudar. Primeiro, cortarão madeira e, em seguida, procurarão pedras para fazer machados de pedra. Dada sai muito contente para cumprir a ordem. Mais tarde, Dada aparece com o restante das mulheres e as pedras. Agora o protagonista irá ensiná-las a fazer machados de pedra. A verdade é que é muito simples. O primeiro passo é moldar a pedra contra uma base de pedra até que tenha uma forma semelhante ao machado do protagonista. E então, usando um cordão de palha, eles amarram o machado de pedra a um pedaço de madeira e assim criarão um machado de pedra. Todos ficam muito impressionados com a invenção do protagonista. Então, aparece uma janela que lhe concede um ponto tecnológico por criar um machado de pedra, mas o protagonista fica chateado porque só ganhou um ponto. Assim, desanimado, ele pede a todas que façam um machado de pedra e o mostrem quando terminarem. No entanto, Dada já havia feito um machado duplo igual ao do protagonista. Então, uma janela aparece por ter cumprido algumas condições. Ele ativou a função oculta Descoberta de Talentos, que permite ver o talento de cada membro da tribo. O talento de Dada é a criação de armas. Agora, ele pede a todas que criem machados de pedra. Hoje eles tentarão fazer o máximo que puderem. O tempo passa e eles conseguem criar 30 armas. Embora metade delas tenha sido feita por Dada sozinha, o protagonista percebe que as mãos dela estão muito machucadas por fazer tantas armas. Embora Dada não dê muita importância, pois trabalharia sem reclamar pelo protagonista, também aparece Sokka e Shou buscando atenção, pois suas mãos também estão machucadas por trabalhar. Então, eles se aproximam do protagonista em busca de consolo, mas como as coisas iam esquentar, o protagonista sai correndo como uma galinha para ver como os garotos estão se saindo na prática. Quando o protagonista está a caminho, de repente aparece um grande tronco amarrado se aproximando rapidamente dele, mas ele consegue evitá-lo por um triz. Então, ele percebe que foi uma armadilha preparada pelo pequeno caçador, que a utiliza para treinar a precisão das lanças contra alvos em movimento. Ele conta os progressos da equipe ao protagonista. Todos eles atingiram os objetivos e podem acertar um objeto em movimento. Vemos que a habilidade do pequeno é mestre em lançar. Quando alguém forma uma equipe com o ex-líder, suas habilidades melhoram ainda mais.
Lutem, o mais quieto da tribo, é o que mais pratica e também foi o primeiro a melhorar suas habilidades. Mas os melhores de todos foram o Mamadíssimo e seu parceiro, já que são os únicos que podem lançar 4 lanças ao mesmo tempo e acertar o alvo. Agora, devido a esse grande avanço, eles irão caçar os touros escuros amanhã, mas alguns não estão muito confiantes. Então, o protagonista usará sua arma secreta, apenas por precaução. À noite, vemos o protagonista fazendo um buraco em uma grande pedra e, depois de terminar, somos mostrados um flashback em que a tribo não sabe qual é a arma secreta. O protagonista mostra a eles algumas folhas negras, que não podem tocar com as mãos, e pede que peguem o máximo que puderem. Seu sistema de sobrevivência as classificou como um paralisante natural. Portanto, o líquido das folhas deve adormecer os touros escuros. Dada aparece com todas as lanças e pergunta ao protagonista sobre o buraco na pedra. Ele diz que é um almofariz, mas como ele não quer explicar para que serve, apenas diz para esperar e ver. Ele deve procurar as garotas para esmagar girassóis no almofariz, em seguida, combinar com o líquido negro paralisante e, por último, colocar na ponta das lanças. Enquanto isso, os homens só precisam comer e descansar, pois amanhã os espera uma grande batalha. Agora o sol está nascendo e o protagonista está tomando um pouco de carne de porco assada com sal no café da manhã. Quando todos os preparativos estão prontos, as mulheres devem ficar para proteger as crianças, enquanto o resto deve se preparar e pegar suas armas para ir até a montanha, porque chegou a hora de caçar os touros escuros. Todos os membros da tribo já estão na montanha esperando pelo protagonista, que foi provocar os touros escuros como parte do plano. Eles se preparam, pois há movimentos próximos. O ex-líder começa a dar instruções para as mulheres sobre como distribuir as lanças de madeira para todos os membros, especialmente o pequeno, que é mestre nas lanças. Enquanto isso, 10 minutos antes, vemos o protagonista muito próximo dos touros escuros, pois ele não teria problemas em escapar e escalar a montanha se for descoberto. Mas a melhor opção seria perturbar um touro pequeno que esteja longe da manada. Assim, no modo ninja, ele se aproxima o máximo possível e joga uma pedra no touro bem no rosto, tudo isso para deixá-lo furioso, o que ele consegue com sucesso. No entanto, ele não percebeu que perto dele havia outros 2 touros, que também saem correndo atrás do protagonista, sem a intenção de matá-lo. Agora voltamos ao presente, onde o protagonista está chegando à montanha onde todos estão e ordena que atirem no touro que está mais próximo dele. Todos estão prontos com lanças em mãos quando o ex-líder dá a ordem para atacar e todos os guerreiros da tribo lançam suas lanças nos touros escuros, conseguindo acertar todas, mas nenhuma ferida é mortal. Enquanto isso, o protagonista consegue saltar para a parede. Então, é a vez do pequeno explorador, que lança sua lança diretamente no pescoço do touro, derrubando. Por outro lado, a parede de pedra começa a tremer devido aos outros 2 touros. Eles colidiram com ela com grande força, fazendo a parte da rocha onde o protagonista estava segurando quebrar. No entanto, quando ele está prestes a cair no vazio, é agarrado pelo ex-líder da tribo. Embora o protagonista esteja mais preocupado com os touros escuros, já que o veneno paralisante ainda não fez efeito, então todos devem continuar atacando. O ex-líder está liderando o ataque e nos mostram que o seu talento é o comando, essa é a razão pela qual todos atacam muito bem sob suas ordens. Ele é um guerreiro digno de liderar uma equipe e fazer um ótimo trabalho. Então, o ex-líder avisa o protagonista que algo está errado com os touros, eles não parecem bem. Vemos que os touros escuros estão prestes a desmaiar, um deles já está contando ovelhas. O veneno paralisante está fazendo efeito muito rapidamente. Então, o pequeno explorador soa o alarme, uma grande quantidade de touros escuros está vindo. Isso é mais rápido do que o protagonista pensava, já que eles foram atraídos pelos gritos da manada. Mas não há com o que se preocupar, já que tudo está indo de acordo com o plano. Enquanto isso, os 3 touros escuros tentam escapar com suas últimas forças, então eles continuam lançando lanças, enfraquecendo-os cada vez mais. Então o protagonista ordena que parem o fogo.
Embora o ex-líder não concorde em mostrar misericórdia, pois se não os matarem, mais touros escuros os atacarão. O protagonista pergunta quantas lanças restam, são cerca de 28, mas há 20 touros escuros da manada que se aproxima. Eles têm poucas lanças, essa é a razão de sua misericórdia. Mas isso deixa os membros de sua tribo ainda mais confusos, pois eles acham que desperdiçaram tempo atacando os touros escuros. Mas tudo está de acordo com o plano, já que o protagonista nunca teve a intenção de enfrentar tantos touros escuros com tão poucos homens. Desde o início, o objetivo era matar o chefe da manada, é por isso que ele precisava de isca para atrair o maior deles, por isso deixou os touros escuros viverem. Mas seu plano era atrair apenas um. E como atraiu 2 touros a mais do que planejava, eles tiveram que usar muito mais lanças do que o necessário. É então que o pequeno explorador nos mostra que chegou a hora que todos estavam esperando, o grande chefe finalmente aparece. No entanto, ele não é um touro comum, é um monstro colossal. O chefe se prepara e solta um grande rugido que faz toda a parede tremer e, com isso, toda a manada se dirige rapidamente em direção à parede de pedra, chocando-se contra ela com grande força. Isso deixa todos na tribo confusos, sem entender por que estão batendo no muro. Mas o protagonista está mais concentrado no chefe, que não pretende lutar de frente e envia apenas seus subordinados para atacar. No entanto, nesse momento, um rangido é ouvido e a parede de pedra desmorona. Todos devem recuar imediatamente, mas Dada, que estava muito perto da borda, acaba caindo e batendo forte no chão. Imediatamente após isso, o protagonista, junto com o Mamadíssimo, desce até onde Dada está, seguidos por Uten e o Dudu Mamadíssimo, para protegê-los dos touros. Mas a situação é complicada com tantos touros o cercando. Assim, ele deve esperar as ordens do protagonista. Ele subestimou muito o chefe dos touros escuros, que conseguiu arruinar seu plano. Talvez até seja mais inteligente que o protagonista. O resto dos guerreiros quer pegar suas armas e descer com o protagonista, mas eles devem manter suas posições e atacar os touros que se aproximam. O momento de calma termina quando os touros iniciam o ataque. Nesse momento, Lúten toma a iniciativa e lança sua lança diretamente no pescoço do primeiro touro, para que logo em seguida o protagonista o mate com um golpe de seu machado. O próximo touro se dirige ao Mamadíssimo, que lança sua lança, mas o touro consegue se proteger, fazendo a lança atingir seu braço, e continua com seu ataque. No entanto, o Mamadíssimo, com suas coragens imensas, enfrenta o embate de frente, agarrando o touro pelos chifres. É então que seu Du lança a lança, conseguindo atingir o olho do touro. Assim, os guerreiros da tribo que estão em cima podem lançar suas lanças e terminar o trabalho. Agora são 2 touros a menos, embora ainda haja muitos à frente. Mas então um grande rugido é ouvido e todos os touros escuros começam a recuar. A retirada foi ordenada. Finalmente, o chefe dos touros vai se mostrar. Nesse momento, começa a chover, e bem em frente ao protagonista está o chefe touro, agora em uma forma demoníaca, e ele começa a preparar um ataque. Ao lançar, parece o final flash de Vegeta, um poderoso ataque que nosso protagonista consegue esquivar por pouco e que até mesmo consegue atingir os guerreiros que estavam em cima da parede. O protagonista não tem ideia do que foi esse ataque. Um rugido? Ondas sonoras? A verdade é que esse rugido fez com que todos os guerreiros da tribo perdessem a moral. Agora, cabe ao protagonista lutar contra o chefe para distraí-lo, permitindo que levem Dada para um lugar seguro. E agora, o grande combate entre o protagonista e o chefe começa. Um grande confronto entre os dois ocorre, no qual o protagonista acaba sendo jogado no chão pela grande força do chefe. No entanto, ele consegue escapar. O chefe agora está perseguindo-o, mas ele vê uma rota de fuga na parede e tenta subir rapidamente. No entanto, ele bate fortemente contra ela, causando uma grande explosão. Todos estão preocupados com o protagonista, mas não tem tempo para isso, pois o chefe agora fixou seu olhar nos guerreiros que estão na contada, que estão dispostos a lutar até a morte.
Mas então o machado do protagonista aparece voando em grande velocidade e consegue cortar um dos chifres do chefe. O protagonista sobreviveu graças aos grandes buracos criados pelos ataques do chefe, conseguindo se esconder neles antes do impacto. Agora que todos veem que o protagonista está vivo, ele dá uma ordem ao ex-líder da tribo para esperar seu sinal. Chegou a hora de iniciar o ataque. Os primeiros a atacar são o Mamadíssimo e seu Du, que se aproximam pelo ponto cego. O Mamadíssimo dá um grande salto e vai atacar diretamente o olho, mas é interceptado pelo chifre do chefe, em que seu Du fica preso. O Mamadíssimo tenta ajudar, mas seu ataque é inútil. Agora, Lutem tenta atacar as patas do chefe para derrubá-lo, mas ele também é capturado. É então que o protagonista aparece por trás para salvar a situação. Com um poderoso chute na cabeça do chefe, consegue libertar o Mamadíssimo e Lutem. No entanto, agora o chefe, irritado, carrega seu ataque e o lança contra o protagonista. Ele consegue esquivar, mas agora o ataque se dirige a Dada, que ainda está ferida no local. O protagonista não permitirá isso. Ele aparece nas costas do chefe e desfere um poderoso golpe de machado no ombro do chefe, causando uma grande ferida. Agora é a hora do contra-ataque. O ex-líder dá a ordem para que todos atirem na ferida do chefe, e todas as lanças conseguem acertar o alvo. O chefe tenta fugir, mas logo cai derrotado. Alguns não podem acreditar que o venceram, enquanto outros já estão comemorando, elogiando o protagonista pela vitória. Mas a batalha ainda não acabou. O protagonista está confuso, se perguntando por que o restante dos touros escuros não os ataca. E em uma cena magnífica, o chefe acorda atrás do protagonista. Com um forte soco de esquerda, o chefe o manda se lascar, e agora, com um gancho de direita, manda os outros três voarem bem longe. Agora ele se concentra nos guerreiros que estão em cima da parede e lança um poderoso ataque, fazendo com que eles sujem suas calças. O protagonista, do impacto, acaba fazendo um buraco na parede e agora está gravemente ferido. No entanto, mesmo assim, ele enfrenta o chefe de frente. O chefe, inteligentemente, retira uma lança da ferida e a lança com grande força em direção ao protagonista, que não pode acreditar que esse fosse o seu fim, mas em uma cena muito trágica, Dada aparece para salvá-lo, recebendo de frente a lança que acaba atravessando o protagonista. Então, ele vê Dada no chão, com a lança cravada, horrorizado, e começa a lembrar de todos os momentos que passou com ela. Agora, com o touro de frente muito irritado ao estilo Vegeta, ele diz: "Ninguém toca na minha Bulma." Ele começa a carregar um ataque em seu machado, nunca antes visto, até mesmo reconhecido pelo sistema como perigoso. Imediatamente, o protagonista lança o poderoso ataque, cujo imenso poder destrói tudo em seu caminho, e o grande chefe dos touros escuros é partido ao meio como se fosse papel. O protagonista agora está onipotente, passa pelo chefe dos touros e se dirige aos outros touros para desafiá-los. No entanto, eles repensam a situação e decidem fugir. Mas um novo problema surge: o protagonista está gravemente ferido, e janelas com alertas sobre sua vida em perigo começam a aparecer. O protagonista começa a tossir sangue e lentamente começa a desmaiar. Em frente a todos, eles estão em estado ruim, especialmente Dada, que é a última que ele vê antes de finalmente desmaiar, enquanto as vozes de seus camaradas que querem usar o creme hemostático para salvá-los são ouvidas. Agora, passamos para o protagonista acordando com uma bela vista dos grandes melões de Azoka. O protagonista está um pouco confuso e não sabe onde está. Azoka explica que, depois que o protagonista afugentou os touros escuros, eles se mudaram para o novo lar e construíram essa cabana para ele. Azoka estava prestes a dar mais detalhes, mas o protagonista estava preocupado com Dada e Lutem. Então, Azoka explica que depois da luta, eles encontraram Lutem agonizando, mas ele se recuperou rapidamente e até se levantou para fazer guarda na cabana do protagonista. Por outro lado, o ferimento de Dada era mais sério, mas eles aplicaram o creme hemostático e agora ela está melhor e só precisa descansar. O resto da tribo está bem e pronto para outra caçada.
No entanto, a Sokka revela um dado um pouco perturbador: o protagonista ficou desmaiado por 4 dias. Ele olha para a janela da missão de desenvolvimento e percebe que só tem 11 dias para aumentar o número de membros da tribo para 50. Isso deixa o protagonista em uma situação difícil. Embora a dor seja intensa, não é hora de descansar. Ele pede a Sokka que chame o ex-líder. Ele não pode revelar que está muito fraco para lutar no momento e não pode desistir facilmente sem completar a missão. O ex-líder chega muito contente, mas o protagonista pede a ele para não entrar e apenas ouvir de fora, pois tem algo a dizer em segredo. O ex-líder escuta atentamente os sussurros do protagonista. Por enquanto, não saberemos o que o protagonista pediu para ele fazer, mas ele não tem problema e sai contente para cumprir a ordem. Então, o protagonista fala com o hotel e pede que ele consiga o crânio e a pele do chefe dos touros escuros. Para garantir que obtenha a maior quantidade possível de pele, o protagonista entrega seu machado para o hotel. Ilúten também sai contente para cumprir sua tarefa. Agora vamos para Sokka, que, preocupada com o protagonista, pede que ele continue descansando. No entanto, ele se recusa e diz que ela chegou na hora certa para pedir algo. Agora que todos se foram, ele pode entrar na cabana com o protagonista. A verdade é que ele mandou todos embora porque tinha algo de extrema importância para pedir a Sokka. Imediatamente, ele tira toda a roupa, aliviada porque achava que o protagonista nunca pediria isso. Mas o protagonista, meio tímido, pede que ela se vista, pois não se trata disso. Com a Sokka já vestida e envergonhada, o protagonista explica que quer que ela o acompanhe a um lugar. Ele conta que seu plano é negociar com a tribo Yelin com o objetivo de persuadi-los a se unirem à tribo do protagonista. Mas a Sokka tem muitas dúvidas e não acredita que seja possível chegar a um acordo, já que a tribo Yelin tem muito mais habitantes do que eles. No entanto, o plano do protagonista é mostrar a cabeça do chefe dos touros escuros derrotado para intimidar a tribo Yelin, fazendo-os pensar que a melhor opção é se juntar a eles. Há 2 razões pelas quais ele escolheu a Sokka. A primeira é que a líder do clã Yelin é uma mulher, e entre mulheres eles se comunicam melhor. E em segundo lugar, ela é a única que conhece a condição atual do protagonista. O grande ataque que ele realizou causou ferimentos graves, e o creme hemostático reduziu um pouco o dano, mas ele precisa de algo mais eficaz para se curar completamente. Finalmente, a Sokka entende que eles precisam mostrar seu poder para que a tribo Yelin se una a eles. Como o protagonista confia nela, ele promete que não se arrependerá. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.